Imagine por um instante que existe um inimigo que você não vê, mas que te observa todos os dias. Ele conhece seus hábitos, seus horários, seus medos mais profundos. Imagine que ele está à espreita, esperando aquele momento de fraqueza, aquela noite de solidão, aquele clique impensado. Bem-vindo ao canal Sagrado Mestre, um espaço para revelações espirituais e libertação. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho das notificações e prepare-se para uma verdade que pode mudar sua vida. Hoje, vamos falar sobre um tema que aprisiona milhões de homens no mundo, muitos deles cristãos sinceros: o vício na pornografia. Mas vamos além. Vamos revelar como os demônios agem por trás desse vício e por que você, mesmo desejando se libertar, ainda sente que está preso. Pense na pornografia não apenas como um conteúdo indecente, mas como uma ferramenta espiritual de destruição. Cada vez que você clica, não é só um corpo que aparece na tela, é uma porta que se abre no mundo invisível, uma brecha que permite a entrada de influências malignas. E esses espíritos não chegam gritando ou assustando. Eles vêm sorrateiros, disfarçados de prazer. Penetram no seu emocional, destroem sua intimidade com Deus e te afastam lentamente do propósito que foi desenhado para a sua vida. Muitos homens começam por curiosidade, outros por carência, e de repente, aquilo que era um passatempo se torna uma prisão. Você já se sentiu assim? Já prometeu a si mesmo que seria a última vez e mesmo assim caiu de novo? Isso não é apenas psicológico, isso é espiritual. A pornografia é como um anzol com isca. O prazer momentâneo é oferecido como recompensa, mas o preço é sua alma enfraquecida. Os demônios sabem disso. Eles não precisam mais usar possessões cinematográficas para destruir vidas. Agora, eles usam a internet, os vídeos curtos, os sites gratuitos. Eles oferecem prazer, mas alimentam culpa. Eles mostram corpos, mas ocultam correntes. E essas correntes se tornam cada vez mais fortes com o tempo. Você sente a vergonha, tenta orar, mas a oração não flui. Vai à igreja, mas se sente sujo. Lê a Bíblia, mas as palavras parecem distantes. Tudo isso faz parte da estratégia do inferno. Manter você isolado, em silêncio, sem força para buscar ajuda. Mas por que é tão eficaz? Porque esse tipo de pecado atua em uma área sensível, o desejo. E o desejo, quando mal alimentado, se transforma em vício. E o vício, quando não é tratado espiritualmente, se torna uma fortaleza mental. Você já percebeu como sua mente te trai nesses momentos? Como pensamentos eróticos surgem mesmo quando você está em ambientes espirituais? Isso não é apenas imaginação. Isso é obra de demônios que estabeleceram um território dentro da sua alma. Eles têm legalidade porque você abriu a porta. Mas existe saída, existe cura, existe libertação. E nos próximos blocos, você vai entender como romper essas correntes, uma a uma, até sair desse cárcere. No momento em que você consome pornografia, algo muda dentro de você. Não é apenas um estímulo físico. É como se uma névoa encobrisse sua visão espiritual. Aquilo que era claro se torna confuso. Aquilo que era sagrado perde o valor. Os demônios agem principalmente nesse campo, a mente. Eles plantam pensamentos sutis, frases internas como "é só hoje", "melhor isso do que cometer adultério", "Deus entende minha carne", e você acredita nessas mentiras porque elas vêm disfarçadas de lógica. É aí que o inimigo é astuto. Ele não diz que a pornografia é boa. Ele apenas te convence de que é inevitável. E quanto mais você acredita nisso, mais fraco se torna. A pornografia não é o vício do corpo, é o sofrimento da alma. Imagine a cena. Você está sozinho. A tentação vem. Você resiste por alguns minutos. Mas o desejo cresce, a mente justifica. O clique acontece. Imediatamente depois, o prazer dá lugar ao nojo. A satisfação se transforma em culpa. E nessa brecha entra o espírito de acusação. Você é fraco.
Deus não vai te usar. Você nunca será liberto. Esse ciclo é repetido milhares de vezes por homens cristãos que oram, jejuam, leem a Bíblia, mas continuam caindo. E sabe por quê? Porque estão tentando vencer uma guerra espiritual com armas naturais. Estão tratando o vício como um erro moral, quando na verdade é uma opressão demoníaca camuflada. E quanto mais tempo ela permanece oculta, mais poderosa se torna. A pornografia é, muitas vezes, a raiz de outros males: afastamento de Deus, problemas no casamento, frieza espiritual e até doenças emocionais como ansiedade e depressão. Porque onde há trevas, não há paz. Onde há pecado oculto, há peso. E onde há vergonha, há silêncio. O demônio sabe disso. Ele te prende pelo isolamento. Ele faz você acreditar que ninguém mais passa por isso, que é algo vergonhoso demais para ser compartilhado. Mas a verdade é que milhares de homens estão na mesma luta. E muitos já foram libertos. Não porque eram mais fortes, mas porque decidiram lutar com armas espirituais. Eles pararam de brincar com o pecado. Eles entenderam que esse vício era uma cadeia espiritual e clamaram por libertação. O primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda, que sozinho não dá, que orar só quando cai não basta, que pedir perdão e continuar no mesmo ciclo não é arrependimento verdadeiro. O segundo passo é rasgar o coração diante de Deus, dizer: Senhor, eu sou escravo disso, me liberta. E o terceiro é entrar em batalha. E batalha exige armas. No próximo bloco, vamos falar sobre essas armas espirituais e como usá-las. Prepare-se para mudar sua forma de lutar. Agora que você já entendeu a profundidade espiritual do vício em pornografia, é hora de reagir. Mas não com a força da carne, e sim com armas espirituais. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que seu maior inimigo não é o site, o celular ou sua carne, mas sim espíritos malignos que agem nos bastidores. Por isso, você precisa de ferramentas espirituais que cortem na raiz essa opressão. A primeira arma é a oração constante. Não aquela oração rasa e rápida, mas uma oração profunda, sincera, que rasga o coração e chama pelo nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para quebrar qualquer corrente, por mais antiga que seja. A segunda arma é o jejum. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. É como se você dissesse para o seu corpo: quem manda aqui é o Espírito de Deus, e não os meus desejos. É uma forma de retomar o controle sobre sua própria vontade. Muitos homens só conseguem vencer o vício quando unem oração com jejum, criando um escudo de resistência contra os ataques do inimigo. A terceira arma é a palavra de Deus. Preencher sua mente com versículos, promessas e verdades bíblicas é fundamental. Cada vez que a tentação vier, declare: sou templo do Espírito Santo. Fui comprado por um alto preço. Não sou escravo do pecado. Essas declarações são como espadas espirituais que cortam as mentiras plantadas pelo inimigo. Outra ferramenta poderosa é o discipulado. Não lute sozinho. Abra seu coração com alguém maduro espiritualmente. Pode ser um pastor, um líder ou até um grupo de apoio cristão. Quando você confessa o pecado a outro irmão, a vergonha perde força e o inimigo perde território. Tiago 5:16 diz: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A pornografia cresce no segredo, mas morre na luz. A cada exposição sincera, uma camada da prisão se desfaz. Você pode até sentir medo ou vergonha de se abrir. Mas lembre-se, é melhor passar por alguns segundos de constrangimento do que viver anos de escravidão espiritual. E aqui entra mais um elemento importante: vigilância. Você precisa identificar os gatilhos. Em que momentos você costuma cair? Quando está sozinho, entediado, ansioso? Reflita e se antecipe. Bloqueie sites,
delete aplicativos, mude sua rotina. Não se engane achando que espiritualidade basta. O espiritual e o prático andam juntos. Deus te dá o escape, mas você precisa escolher por onde andar. É sua responsabilidade fechar as brechas. No próximo bloco, vamos entender o que acontece espiritualmente quando você começa a se libertar. E por que o inimigo tenta te puxar de volta com ainda mais força. Quando você começa a se libertar, os demônios entram em alerta. Eles não querem perder o território que conquistaram dentro da sua alma. E aí começa o contra-ataque. Você pode perceber que, de repente, a tentação aumenta. As imagens aparecem do nada. Os desejos parecem mais intensos. E você pensa, por que está piorando se eu estou buscando a Deus? É porque você está incomodando o inferno. Você está resgatando o que lhe foi roubado. E o inimigo, como todo sequestrador, reage quando a vítima tenta escapar. Isso é sinal de que você está no caminho certo. Mas não baixe a guarda. É agora que você precisa estar mais firme do que nunca. Muitos desistem nesse ponto porque acham que a recaída é fracasso, mas não é. A queda no meio do processo não anula o avanço. O que define a vitória é a perseverança. O justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta. Cada vez que você cai e volta para os pés da cruz, uma corrente se rompe. Cada lágrima sincera é uma espada que corta as mentiras do diabo. E não se esqueça, o perdão de Deus é infinito. Ele não se cansa de te amar. Ele não te rejeita por causa da sua luta. Pelo contrário, ele se aproxima de quem reconhece a própria fraqueza. Então, se caiu, levante. Sacode a poeira espiritual e continue. Não é o pecado que te define. É o arrependimento que molda sua história. E sabe o que mais enfraquece o inimigo? O louvor. Quando você adora a Deus mesmo em meio à luta, você mostra que Ele é maior do que sua dor. O louvor quebra cadeias porque muda o foco, do pecado para o Salvador. Crie o hábito de louvar nos momentos de tentação. Coloque músicas que exaltam a santidade, a libertação, a cruz. Declare em voz alta que você é livre, que você é filho amado, que o Espírito Santo habita em você. Essas palavras não são apenas sons, são decretos no mundo espiritual, e o inferno treme quando você declara a verdade. Outra armadilha que o inimigo usa nessa fase é o orgulho espiritual. Depois de alguns dias limpo, você pode pensar, agora eu venci. Mas cuidado, quem está de pé, cuide para que não caia. A vigilância deve ser constante. A libertação não é um evento, é um processo. Leva tempo, disciplina, entrega e, principalmente, dependência de Deus. É como alguém que saiu da prisão, mas ainda precisa de acompanhamento para aprender a viver em liberdade. No próximo bloco, vamos falar sobre os frutos da libertação. O que acontece quando você vive fora das amarras e começa a experimentar a verdadeira pureza espiritual. Chega um momento em que a corrente se rompe de vez, em que aquilo que te controlava se torna apenas uma lembrança distante, e você percebe que não sente mais o mesmo impulso, o mesmo desespero. Isso é fruto da ação transformadora de Deus. É como se o coração fosse lavado, como se a mente fosse purificada. E aí você começa a ver as pessoas com outros olhos. Você vê valor, não desejo. Você vê dignidade, não objeto. A pornografia ensina a desumanizar. A pureza espiritual devolve a sensibilidade, o respeito, a empatia. E é nesse ponto que você percebe. Não foi só libertação do pecado, foi restauração da identidade. A verdadeira liberdade não é a ausência de tentação, mas é a presença de domínio próprio. É você sentir o desejo surgindo, mas ter forças para dizer não. Isso é fruto do Espírito. Gálatas 5:22 nos ensina que o domínio próprio é evidência de que Deus habita em nós. Você pode ser livre, totalmente livre. E quando isso acontece, você se torna uma arma contra o inferno. Você deixa de ser um prisioneiro e passa a ser um guerreiro. E sabe o que guerreiros fazem?
ajudam outros a se libertar. Você começa a perceber que sua dor agora serve de testemunho, que sua fraqueza passada virou força para levantar outros. E mais, sua intimidade com Deus se aprofunda. A Bíblia começa a ter sabor. A oração flui com lágrimas. O louvor te faz chorar. Você sente a presença de Deus de formas que nunca sentiu antes. Porque agora o canal está limpo. A linha direta está aberta. Deus sempre quis falar com você, mas as interferências do pecado abafavam a voz dele. Agora, você ouve com clareza. E não há nada mais precioso do que ouvir a voz do Pai dizendo: eu sempre estive aqui. Essa é a recompensa da luta. A presença de Deus. E isso, irmão, vale mais do que qualquer prazer mundano. Por isso, persevere, continue andando. Mesmo que às vezes a caminhada pareça difícil, mesmo que surjam recaídas, o que importa é a direção, não a velocidade. E se você já chegou até aqui neste vídeo, é porque Deus está te chamando para um novo tempo. Um tempo de libertação, de cura, de reconstrução. No próximo e último bloco, vamos concluir com uma reflexão poderosa e uma convocação para que você faça parte de um movimento de homens que escolheram a santidade como estilo de vida. Agora que você ouviu tudo isso, pare e reflita. Até quando vai permitir que o inimigo continue controlando sua mente, suas emoções e seu corpo? Até quando vai aceitar viver entre recaídas, promessas quebradas e orações sem fé? Deus não te chamou para uma vida de sobrevivência. Ele te chamou para viver em abundância, e isso inclui pureza, santidade e domínio próprio. O vício da pornografia é uma das correntes mais pesadas da vida espiritual moderna, mas ela não é inquebrável. Ela já foi vencida na cruz. O sangue de Jesus tem poder para libertar, restaurar e transformar qualquer alma, por mais suja que ela se sinta. A sua história não termina nesse ciclo. A sua história pode começar agora. A pornografia tem roubado homens da sua verdadeira identidade. Tem feito guerreiros se sentirem fracos, pais se esconderem em vergonha, líderes se calarem. Mas hoje, essa mentira pode cair por terra, porque você está ouvindo uma verdade que não vem de homens, mas vem do Espírito Santo. Se você sentiu algo queimando dentro de você ao longo desse vídeo, essa é a voz de Deus te chamando. Não ignore, não adie. Hoje é o dia da decisão, da escolha, da mudança, da libertação. Porque a graça de Deus não se limita à sua última queda. Ela é renovada hoje, agora, neste exato momento. Ele te olha com amor. Ele não te condena. Ele te estende a mão. Mas é você quem precisa segurar. E mais do que isso, é você quem pode levantar outros. Sua libertação pode ser o início de um movimento. Um exército de homens que escolhem a santidade, que resgatam sua identidade, que protegem seus olhos, suas mentes e suas famílias. Imagine como o mundo mudaria se cada homem que vive em pornografia hoje fosse liberto e passasse a liderar com pureza, orar com fervor e amar com verdade. Isso começa em você, hoje, agora. E essa transformação começa com um simples passo: arrependimento sincero. Ore agora. Mesmo que não saiba o que dizer, apenas diga: Jesus, eu preciso da tua ajuda. E ele virá. Porque ele sempre vem quando o chamado é verdadeiro. E se você sentiu o peso desse conteúdo, se isso falou com você de maneira íntima, comente aqui embaixo: eu escolho a santidade. Essa declaração pública é uma quebra espiritual. É uma forma de dizer ao mundo, ao inferno e a si mesmo que você não será mais escravo. E mais, compartilhe esse vídeo com outros homens. Pode ser seu irmão, seu amigo, seu pastor. Alguém precisa dessa palavra e você pode ser o canal de transformação. A sua luta não será em vão. O céu vê, o céu te fortalece. E o céu celebra cada vez que um filho decide voltar para os braços do Pai. A pornografia é uma prisão que finge ser liberdade, mas há um caminho melhor. Um caminho de verdade, luz e paz. Você não nasceu para viver acorrentado, nasceu para ser livre.
A verdadeira guerra acontece dentro da mente e do espírito. Mas a boa notícia é que essa guerra já foi vencida por Cristo. Só falta você se posicionar como vencedor. E isso começa hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.